Então, agora vamos falar sobre evolução e genética de procariontes e vamos falar um pouco também sobre a teoria endossimbiótica. Apenas recapitulando, a classificação geral dos seres vivos divide os organismos em 6 reinos, sendo que 2 estão entre os procariotas, que são as arquebactérias e as eubactérias, arque e eubactéria, e 4 estão entre os eucariotas, né? Fungos, plantas, animais e os protistas. Os procariotas, eles se destacam, né? E o nome já diz, pela ausência da carioteca. E o cromossomo bacteriano, chamado de genóforo, ele não tem telômeros nem centrômeros, ele tem forma circular. Ele fica numa região desprovida de compartimentalização, chamada nucleoide, e no momento da divisão, ele se prende a uma estrutura chamada mesossomo, que é uma invaginação da parede celular, como eu estou mostrando aqui. Além desse nucleóide, as bactérias elas também têm pequenos círculos de DNA, chamados de plasmídios, e esses plasmídios eles conferem uma variabilidade genética adicional à bactéria. Uma bactéria ela pode ter vários plasmídios de vários tipos diferentes com relação à composição genética. Todo o genoma da bactéria é expresso, exceto no caso das arquebactérias, onde algumas espécies elas têm introns e têm DNA não codificante, embora numa proporção pequena. Não tem mecanismo de reparo. Aqui uma lista de genomas bacterianos que foram sequenciados. Tem bem mais do que isso que eu estou mostrando, isso é uma seleção. Então, como exemplo, aqui nós temos 2 arquebactérias, e na faixa de 1.700 e 2.700 genes. No caso das eubactérias, tem uma quantidade maior de genomas sequenciados, e o que a gente observa é uma grande variação entre, por exemplo, essa bactéria aqui, Mycoplasma, que é uma bactéria considerada bem primitiva, que tem só 470 genes, é o menor genoma, esse grupo, entre as eubactérias, né? E a Streptomyces, que tem quase 6.500 genes. Eu destaquei aqui essa bactéria Treponema pálido, que é o agente causal da sífilis, que tem cerca de 1.040 genes. Então, aqui está mostrando as sequências do genoma dessa bactéria. Então, elas estão classificadas por essas cores de acordo com as suas funções, mas, como eu disse, o genoma todo é expresso, né? Então, ele é um genoma circular de cerca de 1.030 milhões de pares de bases e cerca de 1.000 quadros de leitura aberta, ou seja, 1.000 genes. Então, as bactérias são os primeiros organismos vivos sobre o planeta. Fósseis de bactérias foram descobertos já datando do período devoniano, ou seja, né, cerca de 420 a 360 milhões de anos atrás. Mas há argumentos convincentes de que as bactérias estão no nosso planeta desde o pré-cambriano, ou seja, de 3 a 3 milhões e meio de bilhões de anos atrás. Se considera que as cianobactérias, né, elas sejam responsáveis pelo aparecimento de oxigênio livre no planeta há cerca de 1,8 bilhão de anos, e isso colaborou também para que outros tipos de organismos, inclusive fora do ambiente aquático, ambiente terrestre, eles pudessem evoluir. A divisão das bactérias ela é bem mais primitiva do que a divisão dos eucariotos. Elas fazem um tipo de divisão chamada divisão celular binária, onde há duplicação do material genético e dos mesossomos, que são aquelas invaginações onde o genóforo se liga. Ela cresce no sentido de alongar, e aí ocorre um estrangulamento na região mediana, né?
Antes disso, naturalmente, o DNA foi replicado e depois a reconstituição da parede celular. No caso das bactérias, não há nenhum processo, como em eucariotos, que promova a diversidade. Então, a diversidade das bactérias ela é dependente das mutações, e se não ocorrem mutações, as células filhas são idênticas à célula-mãe, elas são clones da célula-mãe. Um fator impede que elas sejam tão idênticas, que é a questão dos plasmídios. Por quê? Porque os plasmídios, em geral, eles não se distribuem igualmente entre as células filhas. Mas essa capacidade que a bactéria tem de se dividir indefinidamente, sem ter processos de senescência, apoptose, etc., né? Isso é chamado de totipotência. E se o ambiente não tivesse restrições, as bactérias rapidamente, né, elas tomariam o nosso planeta. Um dos processos que gera variabilidade genética nas bactérias é a transformação. Ou seja, quando uma bactéria está num ambiente, ela pode incorporar fragmentos de DNA de outros organismos, geralmente de outras bactérias. Então, o DNA das outras bactérias, podendo ser tanto o genóforo quanto os plasmídios, se uma bactéria morre, as outras bactérias daquele ambiente podem incorporar fragmentos desse DNA. Eles vão ser cortados por enzimas de restrição e vão se tornar também circulares. E se nesses fragmentos tiver novos genes, esses novos genes vão conferir uma nova capacidade àquela bactéria. Isso é um dos mecanismos principais de aquisição da resistência bacteriana. Principalmente ocorre isso em hospitais, né, em ambientes hospitalares, onde há uso de antibióticos, né, e também o aparecimento de pacientes, né, com diversos tipos de doenças bacterianas. Os plasmídios, eles conferem uma variabilidade genética adicional, como eu falei, e eles também são muito usados na biotecnologia, né? Então, se você tiver uma bactéria ela é sensível a um antibiótico e você insere um plasmídio que tem um gene de resistência, ele vai tornar essa bactéria resistente. Mas isso, nos laboratórios, tem sido usado para outras finalidades biotecnológicas. Por exemplo, nós usamos aqui na UFPE para fazer clonagem de DNA e para expressar genes de interesse em bactérias. Isso é usado também pela indústria, por exemplo, para produzir insulina, entre outros fármacos. O outro processo que gera variabilidade nas bactérias é a transdução. Nesse caso aí, uma bactéria doadora passa o seu material genético para outra bactéria receptora através de um vetor, quer dizer, um outro agente externo, nesse caso aí um vírus. Então, aqui está ilustrando, né, nesse slide, como isso ocorre. Então, os vírus infectaram a bactéria doadora, o vírus ele recombinou o material genético dele com o material da bactéria. Então, quando ele sai, ele leva partes da bactéria doadora e partes do DNA ou RNA viral, e aí a bactéria receptora ela acaba recebendo esse DNA e adquirindo características genéticas distintas. O outro processo se chama conjugação. Nesse caso, a bactéria doadora, isso não pode ocorrer com todas as bactérias, só com algumas. A bactéria tem que ter um plasmídio conjugativo chamado fator F. E ele pode estar ou não integrado no genóforo. Ele pode ser um plasmídio mesmo ou pode ser parte do genóforo. Nesse caso, quando isso acontece, o que ocorre, né? A bactéria doadora, ela tem canais chamados pelos sexuais, por onde o DNA ele vai ser transportado para a bactéria receptora. Esse evento é um dos poucos eventos geneticamente programados entre bactérias, né? Ou seja,
Os outros eventos, mutação, transformação e transdução, eles são processos que envolvem transferência horizontal de genes. Aqui mostrando, né, o processo de aquisição de resistência de uma bactéria. Então, você tem aqui as bactérias normais, né, crescendo, você tem aqui uma fração diminuta ou poucos indivíduos que são resistentes. Quando elas são submetidas aos antibióticos, as bactérias normais morrem, né, a grande maioria delas morre, e aí a bactéria resistente se multiplica e, eventualmente, permanecendo esse ambiente, todas as outras bactérias elas vão desaparecer e só as resistentes permanecem. Então, as mutações, né, também tendem a acontecer em situações de estresse. Então, poderia ser que aqui eu não tinha nenhuma bactéria pré-existente que fosse resistente, mas aonde a maioria morresse, algumas sofressem mutações e se tornassem resistentes, né? Como eu disse aqui, já que não há mecanismo de reparo, tem muitas mutações e algumas talvez sejam vantajosas. As bactérias, até pouco tempo, eram um dos grupos menos conhecidos do planeta. Mas com o advento de uma técnica chamada de metagenômica, inclusive a gente trabalha com isso no nosso grupo, foi possível sequenciar amostras ambientais. Então, isso está sendo feito, né, no espaço, por exemplo, quando se recebe rochas, fragmentos, solo de amostras espaciais, né, no solo aqui do planeta, na água e até dentro dos indivíduos. Por exemplo, em humanos, foi feito o metagenoma do nosso intestino, o metagenoma da pele, o metagenoma do pulmão e assim por diante. Mas o que é isso? No caso aí, o que se faz? Se extrai toda a amostra de DNA daquele ambiente, aquela amostra ambiental que você quer avaliar. E, ao contrário do que se faz tradicionalmente, você não tenta isolar um indivíduo ou uma espécie para você sequenciar. Você sequencia tudo. Isso só é possível hoje, não seria possível há 20 anos atrás. Por quê? Porque nós não tínhamos referências para analisar isso. Hoje nós já temos tantos genomas sequenciados que é possível toda essa amostra misturada de pedaços de DNA de diferentes organismos, procariotos e eucariotos, tudo que tiver na amostra, a gente sequencia tudo e depois a gente submete a uma análise bioinformática e consegue identificar possíveis organismos. Alguns a gente identifica inequivocamente, aqueles que já foram sequenciados e são conhecidos, e outros a gente agrupa taxonomicamente pela similaridade. Então, tem sequências que são mais propícias, vocês lembram que eu falei de relógios moleculares? Então, essa metodologia, ela abriu um novo horizonte para essas análises de procariotos. Então, aqui só está mostrando, né? Também se chama muito isso de microbioma, né? Porque o macrobioma, os organismos, né, que a gente consegue enxergar, eles são fáceis de isolar e de analisar, mas os micro-organismos, um dos maiores problemas que eles têm é a dificuldade deles serem cultivados em laboratório. Nós não temos estrutura e nem protocolos adequados para a maioria dos micro-organismos. Então, aqui mostrando esse gráfico, né, de pizza, menos de 1% dos micro-organismos é cultivável. Então, mais de 99% não pode ser cultivado, né? E se imagina que a biosfera tem uma quantidade de micro-organismos muito maior do que aquela que nós imaginamos. Inclusive, há uns 2 anos atrás, saiu uma pesquisa, foi publicada, onde se reportou que o nosso corpo ele tem mais células de bactérias do que as nossas próprias células.
E isso pode parecer ruim, mas não é. Por quê? Porque nós precisamos de muitas dessas bactérias. Por isso que cada vez que você toma um antibiótico, você vai estar expondo principalmente o seu intestino, mas também a sua pele precisa. E a gente tem micro-organismos, inclusive no cérebro, né? Então, aqui mostrando, né, as sequências, né? E essa reconstrução do genoma, eles podem ser classificados taxonomicamente pela função, se eles são patogênicos, se não são, qual é o fenótipo associado, né? E tudo isso depende de um banco de dados de referência. A análise metagenômica, né, ela envolve não só as bactérias, mas todos os organismos presentes no ambiente, procariotos e eucariotos. Por exemplo, um conhecido meu, eles lá da Unicamp, eles estudaram os dosséis das árvores e a microbiota que habitava a superfície das folhas, em diferentes estratos, né, desse dossel. E eles identificaram, por exemplo, alguns crustáceos, que eram microcrustáceos, quer dizer, eucarioto, mas que ninguém conhecia. Então, depois que eles detectaram as amostras de DNA desse organismo, eles foram buscar o organismo para tentar identificar. Mas isso, então, permite, né, que você veja bactérias, veja fungos, veja insetos, né, todos os tipos de animais, inclusive animais muito pequenos, né, por exemplo, protistas, nematóides, etc. Então, aqui só mostrando uma filogenia simplificada, né? O LUCA, essa sigla, quer dizer Last Universal Common Ancestor, quer dizer o último ancestral em comum de todos os organismos vivos. Esse ancestral, né, tem muitas predições de como é que ele seria, qual seria a sua composição, né? Mas quando a gente fala das bactérias, sobre a evolução delas, né, no caso das eubactérias, né, elas ainda se dividem em gram-positiva e gram-negativa, baseado na composição da parede celular, né? Então, muitas são comensalistas, muitas são específicas de hospedeiros, onde tem uma relação, né, bactério-hospedeiro muito forte. Outras são patogênicas, saprófitas, comensais, ou ainda até de vida livre. No caso das as arquebactérias, elas são altamente adaptadas a ambientes extremos. Então, nós temos arquês que estão adaptadas a temperaturas baixíssimas, altas temperaturas, situações de alta pressão, né? Ausência total, né, de ar, né? Muitas são anaeróbicas obrigatórias, algumas vivem em ambientes altamente alcalinos ou altamente ácidos. Então, se considera que as arquebactérias elas ocupam esses nichos justamente porque são nichos que são um pouco avessos às formas de vida normais, às formas de vida adaptadas, né, a ambientes mais amenos. Então, isso diminui a competição. E é o grupo de bactérias menos conhecido, e se considera que seja o grupo mais importante do ponto de vista de funções biotecnológicas, genes novos que a gente pode encontrar. No caso das bactérias, né, é bem interessante que entre as eubactérias e as arquebactérias tem um trânsito, né, quando elas habitam no mesmo ambiente, porque essas bactérias elas são muito adaptadas aos seus nichos, então o ambiente tem uma função extremamente importante na evolução. Então, essas linhas, né, elas representam trocas, né, horizontais, a transferência horizontal de genes, quer dizer, ao invés de ser pela descendência, os genes são transferidos entre espécies diferentes. E eu vou falar agora um pouco sobre uma situação específica onde houve transferência de genes de bactérias para eucariotos, que é a origem endossimbiótica dos eucariotos ou a teoria endossimbiótica.
Então, o que é que se considera, né? Nós vimos anteriormente que, além do genoma nuclear, nós temos o genoma extranuclear, no caso dos animais, a mitocôndria, no caso das plantas, mitocôndrias e plastos, ou cloroplastos. Em vista dessas organelas, quando se foi olhar a composição gênica, a estrutura, etc., dessas organelas extranucleares, se observou que eles eram muito parecidos com procariotos. Então, quais as semelhanças? DNA era circular, tem uma estrutura parecida com o mesossomo, condensação cromossômica também é igual a de procariotos, a divisão celular também é igual. Então, quando se verificou tudo isso, se estabeleceu a teoria. Quando a teoria foi estabelecida, ainda não tinha a possibilidade de sequenciar esses genomas. Hoje, nós já temos milhares de genomas mitocondriais, cloroplastidiais sequenciados, que nos dá uma visão muito mais concreta de que isso realmente, essa teoria, ela, como a teoria da evolução, ela é irrefutável. Então, o que é que aconteceu? Um ancestral das células eucarióticas, observem que ele ainda não tinha carioteca, tá? Aqui, ele foi invadido pelos ancestrais, por bactérias ancestrais das mitocôndrias, né? Essas bactérias, quando elas entraram, né, elas se estabeleceram e começaram a manter endossimbiose com essa bactéria ancestral aqui que foi invadida, esse ancestral dos eucariotos. Então, depois que houve essa simbiose, foi a que se formou a compartimentalização que deu origem à carioteca. E os descendentes dessa célula aqui, parte deles foram invadidos pelos ancestrais dos plastos. Então, deu origem à célula de vegetais, que são eucariotos. E a outra parte que não foi, deu origem ao reino animal e aos fungos. Aqui, esse aqui é uma figura desse artigo aqui de 2018, tem um link aqui, onde eles propõem, tem sido bastante aceita essa proposição, foi publicado na Nature, de que o ancestral bacteriano das mitocôndrias, ele divergiu desse grupo aqui das alfa-proteobactérias, né? Antes da diversificação do grupo, quer dizer, o ancestral deles, né? E que a célula hospedeira, ela seria uma arquebactéria desse superfilo Asgard, né? Então, foi essa união que deu origem a todos os eucariotos, que mais tarde, né, parte dos descendentes deu origem ao reino vegetal e a outra parte aos animais e aos fungos. Só mostrando aqui que o código genético das mitocôndrias, ele é um pouco diferente do código universal dos eucariotos. Lembram que a gente falou, né, sobre viés de códon ou códon usage? Então, aqui mostrando o códon universal dos eucariotos, e aqui as mitocôndrias de mamíferos, o mesmo códon, ele codifica para um aminoácido, enquanto nos eucariotos ele é um stop códon, né? Esse outro aqui, uma isoleucina, metionina. Vejam que as mitocôndrias de plantas são um pouco diferentes das mitocôndrias aqui dos animais e de levedura. Então, essa é uma questão ainda que traz alguma controvérsia na análise dessa evolução. Mas essa teoria, ela não tem nenhuma dúvida de que ela é verdadeira. Então, todas essas características, né, das nossas organelas, elas corroboram a teoria e foi vantajoso para os dois organismos, tanto para os eucariotos quanto para as bactérias. Então, se acredita que o aparecimento das mitocôndrias foi um evento macroevolutivo. Por quê? Porque ele conferiu uma capacidade de gerar energia que as células não tinham antes dessa endossimbiose.
Então, esse evento permitiu que houvesse uma enorme diversificação, evolução, ocupação de novos nichos do ambiente terrestre. Então, foi uma transformação muito importante. E tem uma outra questão que eu vou mencionar, que é meio que um enigma. Por quê? Porque os procariotas, todos os flagelos e cílios, eles são compostos por uma proteína chamada flagelina, né? Que são essas esferas aqui representadas em amarelo, né? Então, aqui, esse quadradinho aqui seria essa área toda aqui que foi ampliada. Então, essa flagelina, ela é considerada um sistema para geração e para movimentação do flagelo, que é menos eficiente do que os flagelos de eucariotos, que são de tubulina. Então, nossos flagelos e cílios, por exemplo, os flagelos dos espermatozoides de mamíferos, né? Todos os eucariotos têm os flagelos de tubulina, e essa estrutura 9+2, como é isso? São 9 duplicatas e 2 nessa posição central. Então, não se sabe muito bem o que é que aconteceu nessa transição entre a flagelina e a tubulina com a estrutura 9+2. Inclusive, aqui tem um artigo de revisão, que eu pus o link, quem quiser ver mais. É um tema muito interessante, porque é um dos enigmas, né? Se imagina que existam, talvez, eucariotos inferiores, unicelulares, que tenham transição entre um sistema e o outro, mas até hoje não foram identificados. Se acredita agora que na época da metagenômica, onde está se sequenciando assim, massivamente amostras de vários ambientes e várias situações, talvez se identifique novos candidatos para essa transição entre os dois tipos de flagelos e sítios. Então, fechando aqui, mostrando a teoria dos 3 impérios e sub-reinos, né? Inicialmente, todas as bactérias, né, elas eram colocadas juntas, mas hoje se considera, né, que as arquebactérias, elas são um domínio separado das eubactérias, né, e dos eucariotos, naturalmente. Se acredita que aqui, em algum momento, na evolução desse grupo, né, apareceu o ancestral dos eucariotos, e essa incorporação, né, essa endossimbiose com os ancestrais das mitocôndrias foi fundamental para o aparecimento desse grupo aqui, né? E aqui gerou uma enorme diversidade, né, de organismos, tanto multi quanto unicelulares. Essa filogenia aqui, ela dá uma ideia, né, dessa perspectiva, né? Então, aqui as eubactérias, as arquebactérias, e aqui se iniciam os eucariotos, né? E nesse momento aqui da evolução, há cerca de 1,5 bilhão de anos atrás, foi que houve, né, a invasão desse ancestral dos eucariotos por uma bactéria que deu origem a toda essa diversidade. Então, essa primeira parte eu gostaria de finalizar, e daqui a pouco a gente fala mais adiante.